era digital. Então, olha só, se nós pararmos para pensar, né, nós tivemos uma evolução do tradicional ao digital. Esse é um momento muito legal, porque as agências elas saíram do físico, foram para o digital, mas não estão entendendo a transformação que a inteligência artificial está trazendo. Falo isso no marketing. Por quê? Porque antes ele tinha que ter uma estrutura de gente que fazia a redação, gente que fazia roteiro, gente que fazia o criativo, gente que fazia a produção, gente que alocava, gente que tinha figurino. Quer dizer, tudo isso, né, era um negócio fora de série. E até para levar para o cliente um esboço era um custo grande da agência. Agora, basta o cara chegar e dizer o que quer e você criar um conteúdo razoável, você leva para o cliente na hora. Tudo de baixo custo, tudo muito rápido. Então, nós temos uma mudança no marketing geral, certo? E quando você falava marketing digital, você falava de venda, né? De estratégia de venda, né? De ADS e assim por diante. Nós estamos falando agora do marketing corporativo, do marketing de memória, do marketing de marcas. É diferente do marketing de venda, certo? E aí entra comportamento humano. Tá? Então, pessoal, tá? A ideia da comunidade é justamente trazer um conteúdo básico para todo mundo. Por isso que eu digo, não tem treinamento, existe aprendizado, e o aprendizado é de cada um, certo? E eu estava falando hoje com o Carlos, e que faz sistemas, e né, está no N8N, e eu disse, eu quero trazer a base, eu quero trazer mais gente para esse mundo né, da automação, da inteligência artificial, do marketing como um todo, e não do gerenciador de campanha. Isso que nós temos que separar. No futuro, o marketing ele vai ser todas essas ferramentas e não apenas, né, os gerenciadores de campanha, como eram no passado. O gestor de tráfego pago. Beleza? Então é mais ou menos isso que a gente está trazendo, né? Bom, voltando aqui então, né, do marketing tradicional para o digital, para o marketing de hoje. Então o que nós temos hoje no marketing digital, do tradicional, é a rapidez. É tudo ser instantâneo. Então você imagina como vai ser as empresas que antes tinham tempo para produzir os resultados, hoje não tem mais. E você mesmo vai lá e publica o que você quiser. E o usuário também está cansado daquelas estruturas todas bonitinhas, porque o marketing hoje virou um marketing raiz, é um marketing mais, né, transparente na vida das pessoas. Então as pessoas querem descobrir o que eu estou descobrindo. Em vez de eu fazer um vídeo todo produzido de um furo da madrugada, eu não, já estou filmando junto, mostrando, as pessoas estão convivendo com a minha emoção de descobrir alguma coisa. E assim eu estou ensinando como é que eu ajo, como é que eu penso. Então é uma outra maneira que a gente tem de educar, de vender, de mostrar. É essa grande diferença que nós temos do marketing de hoje. Por exemplo, eu adoro ver vídeos de alguém descobrindo alguma coisa, certo? Então, quer dizer, isso faz parte do instinto meu de descoberta de coisas novas, de gente curiosa, certo? Então, essa é a lógica que eu estou querendo mostrar aqui, do tradicional ao digital. Outra coisa é a evolução das redes sociais. Eu posso dizer que em 2000 eu criei uma das primeiras redes sociais do Brasil, né? Para quem conheceu, o inema.com.br era um portal de aventura. E por que eu criei naquela época? Eu criei para provar para as empresas que a gente dava assistência na área de informática, na área de redes, na área de web,
mostrando para eles que a web era isso, que era um portal, que era, né, sites, que era comunicação por e-mail, que era uma forma mais. E eu fui montando isso, por quê? Porque o cara não entendia. A mesma coisa que agora, eu criei um monte de avatares, um monte disso, por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender. E muitos dos meus amigos dizem, não, cara, de avatar não é a mesma coisa que uma pessoa. Tu não sabe. Tu nem sabe mais se o cara é um avatar ou não é um avatar. Né? Muita gente está aqui achando que eu sou um avatar. É só vocês olhar nos meus vídeos. Ah, o velho, o coroa, isso, é um avatar. Deve ser um guri aí que bolou isso. Né? Deve ser um jovem. Então, é essa mudança que nós temos. Tá? Beleza. E olha só, Daniel está falando sobre o neurociência. Eu vou falar bastante sobre isso agora que a gente está entrando dessa questão, né? O erro de todo mundo é estudar coisas técnicas que evoluem. A gente não estuda o quê? O ser humano, o comportamento. Então, o que eu mais aprendi quando eu criei a minha plataforma do inema.com.br é comportamento humano. Quando eu tive minha empresa de tecnologia com, né, muitos e muitos engenheiros de TI trabalhando comigo, quando tinha as meninas de televenda, o que eu sempre dizia? Atrás dos computadores tem gente, foquem nisso. E eu tinha muitas estratégias para dar certo. Numa época onde que eu tinha que mandar um técnico, e o técnico era um nerd que não gostava de falar com os outros e ainda chamava que os outros tudo atrás do teclado eram uns burros, o que eu fazia? Eu mandava 2 técnicos. Eu mandava um que ia resolver problema e o outro levar sacola e conversar com o cliente. E o pessoal adorava a equipe, porque a equipe era composto de mais de uma coisa, porque o técnico bom, em geral, ele era um cara não social. E o outro era muito social. Né? E é isso que nós temos que entender quando nós vamos para o mundo da inteligência artificial. Porque atrás de tudo isso existe gente. É isso que tu tem que pensar. Então, a evolução das redes sociais veio dos computadores, né, com redes. Depois, né, da geração do celular, que é outra coisa. Eu treinei milhares de pessoas para mostrar que o celular podia ser uma oportunidade dentro das empresas, e os caras não conseguiam entender isso. Né? Os aplicativos de celular não viam como um negócio, uma oportunidade. E assim por diante. Daí, depois disso, né, surgiu as plataformas. Olha só, se o meu portal estivesse nos Estados Unidos, hoje eu seria um TikTok, um Facebook, etc. Mas estamos no Brasil. Não existe como eu desenvolver alguma coisa em escala global se eu estou aqui, porque não tem investimento de pesquisa, não tem investimento do governo, não tem investimento, né, de nada. Então, isso é uma coisa clara. Então, tu quer fazer um negócio gigante, escala para o mundo, escala em inglês. E a gente até tinha uma área traduzindo tudo para inglês. Um dia eu vou botar esse portal no ar de novo, só para vocês verem o que nós tínhamos 24 anos atrás. Que louco isso. Quando eu fico calculando os tempos, não dá para nem entender. E qual é as novas plataformas? Para onde nós vamos? É isso que a gente tem que sacar. O que vai mudar nas plataformas? Com a inteligência artificial, o que vai mudar? Como é que vai ser a venda? Como é que vai ser a relação das pessoas? Como é que vão ser os jogos? Tá beleza? Então, mudança de comportamento no público é o que faz, né? Veja, a gente tem sempre uma questão emotiva. A emoção vale mais do que a razão. Então, por isso que quem sabe lidar com a emoção vende mais. Quem sabe lidar com a emoção entrega mais. Por isso que você tem que ter os vídeos, né, ou as suas propagandas
né, os teus folders, seja qual é a razão que tu quer entregar aquilo para o público, ele tem que ser emotivo. Os primeiros segundos, o primeiro momento de impacto é o que tem que atingir as pessoas. E depois tu tem que ter a retenção, é a emoção. E depois o engajamento, é a emoção. E depois o CTA, ou seja, né, a ação que tu quer em cima disso, é emoção. Então como é que tu não estuda sobre emoção? Por que tu quer aprender a ferramenta? Eu me diferencio dos outros que estão ensinando inteligência artificial porque eu procuro ensinar isso através das ferramentas. Elas não importam. Importa o que tu constrói. Só que tu tem que dominar alguma coisa. Se tu quer pensar, eu tenho que ter uma arma. Seja um pau, seja um ferro, seja uma faca, seja uma lança. Mas tu não pode ficar trocando o tempo todo. Tu tem que dominar ela. Por isso eu vejo muita gente chutando nas 100 mil inteligência artificial e não produzindo nada. Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu disse, cara, teu conteúdo é muito bom, é muito legal e tudo. Agora eu quero saber o seguinte, vou te dizer o mesmo que me falaram com 20 anos. Ney, para que tu está fazendo isso? Que benefício vai trazer isso para alguém? Os caras me cutucavam sempre isso. Então é isso que tem que ver. Qual é o benefício daquilo que eu estou construindo para alguém? Se eu estou viajando, tirando foto, e eu publicar aquela foto, qual é o benefício que eu vou ter para alguém? Certo? Então, pode ser que eu quero, na verdade, causar inveja. Se eu estou consciente disso, tranquilo. Beleza, pessoal? Então,